A Deep Web é uma parte, né, da internet que não é facilmente localizável, que ela não está disponível para você ir no buscador de internet, né, no buscador que você tiver, e digitar um parâmetro e o buscador te dizer onde que está aquilo. Normalmente a Deep Web ela é atingida porque alguns servidores negam o acesso à indexação, né, aos sistemas de indexação, como Google, Bing, esse tipo de coisa. É uma parte da internet que para você acessar você tem que saber qual que é o endereço, porque o endereço não está indexado em nenhuma base de busca. Então, se pensamos, a gente só navega na parte superficial da internet. Nessas partes que a gente pode acessar o conteúdo. Mas existe uma parte muito grande que é a parte que a gente não consegue acessar o conteúdo. Por exemplo, na Netflix. Todos os vídeos, todos os filmes que aparecem na Netflix, podemos considerar que formam parte da Deep Web, porque a gente não tem acesso a esse conteúdo. Qualquer site de notícias de pago, nosso Dropbox, por exemplo, onde a gente guarda os arquivos, tudo isso podemos considerar que forma parte da Deep Web. A Dark Web ela é uma porção dentro da Deep Web, porque ela não é alcançada por esses mecanismos de busca convencionais, mas ela é essa região que faz um esforço ativo de se manter oculta. Né? E formada principalmente por redes anônimas. A Dark Web ela é um outro modelo, um modelo que preza por muito mais privacidade, onde que nem sequer os protocolos padrões de comunicação que são utilizados na web convencional são utilizados, né? Então você precisa de um cliente específico ali para poder acessar, né, a Dark Web. Né? Você tem que instalar um componente de software no seu PC para poder fazer isso. E esse componente de software vai te dar acesso a alguns endereços que não dá para acessar de fora. E obviamente a Dark Web ela está muito mais preocupada com questões como privacidade, né, rastreabilidade e assim por diante. É um ambiente com uma capacidade de rastreabilidade muito mais reduzida do que a internet convencional. Tem três grandes redes anônimas principais, digamos assim, né, com maior quantidade de usuários. A Tor, a Freenet e a I2P, Invisible to Project. Como é que a gente acessa? Bom, a Darknet mais fácil de acessar seria a Tor. E para acessar a Tor já tem navegadores que são comuns, como pode ser o navegador Brave, que tem uma opção, do mesmo jeito que você abre uma aba oculta, tem uma opção a mais, que é a aba oculta com Tor, que significa que você vai entrar nesses domínios que são .onion, nesses domínios que são os domínios da rede Tor. É bastante fácil de acessar hoje. A Dark Web, né, de forma normal, a gente tem que utilizar um software específico que tem uma técnica de roteamento de pacotes, que é como a comunicação sai da sua máquina e chega no servidor. Então, quando você vai acessar o servidor, você conecta diretamente do seu computador àquele servidor para baixar a página de internet que você quer ver. Quando você está na Dark Web, a gente utiliza uma estratégia de roteamento chamada de roteamento em cebola, né? O termo comum é Onion Routing. O que isso quer dizer? Em vez de você conectar direto, você manda a mensagem para ir para o servidor e ela passa por diferentes pontos na internet, diferentes pontos de roteamento de Onion Routing, e cada endereço por onde que passa, ele descarta a origem. Então, quando chega a requisição lá no servidor que você está acessando, ele só sabe quem que é o último ponto. Aí ele entrega para o último ponto sabe quem que é o ponto anterior dele. E assim a gente passa por uma série de camadas, aí 10, 12, às vezes 15 caminhos intermediários, e ninguém sabe quem que é a origem da requisição, só se sabe quem que é o ponto anterior. Então é uma técnica para você ganhar privacidade e anonimato nessa questão de rastreabilidade de comunicação. Sobre a navegação, se se lembram como era a navegação no começo da internet, é mais ou menos assim ou um pouco pior. É bastante devagar, é um HTML muito simples, não tem JavaScript, ou se recomenda não ter JavaScript, que é uma das tecnologias que facilitam que a web funcione de um jeito um pouco mais bonitinho, um pouco mais legal. E tem links simples. Uma das portas principais de acesso a Tor e ao conteúdo que está dentro de Tor é a partir da Hidden Wiki, da wiki oculta, que é basicamente um diretório com um monte de links onde você pode fazer clique e entrar num site, que nem sempre estão ativos. E aí existem
alguns buscadores de Onion, existem fóruns, existe basicamente toda uma infraestrutura própria. Geralmente nos filmes, nos seriados, aparece um senhor com um moletom preto, com um capuz na frente de um computador e isso tenta simular que são atividades ilícitas ou que está dentro da Dark Web, da Deep Web, sei lá. Bom, isso não corresponde com a realidade. O fato é que muitas pessoas precisam utilizar ferramentas de anonimato e privacidade porque nos seus contextos onde essas pessoas moram ou trabalham, talvez seja inseguro revelar publicamente seu nome. Mas obviamente que por ter esse alto grau de anonimato, a gente tem um uso na questão de criminalidade, né? Então, é um lugar onde você acha os dados que foram vazados na Surface Web, né? na web que a gente está acostumado, onde você consegue comprar coisas ilegais, né? Então o uso é variado, né? Obviamente que, como toda ferramenta, ela não tem culpa dos usos que estão sendo dados para a ferramenta. As pesquisas feitas mais recentemente apontam que o conteúdo de atividades e serviços ilícitos ele é muito baixo. As pesquisas apontam entre 3 a 6%. Só que essa é a parte mais conhecida. A outra parte, que é a grande porção, ela é frequentada por usuários com preocupações legítimas quanto à privacidade. Então, diversos serviços estão dispostos nessa rede. Mas, no entanto, ela talvez seja mais interessante ou tenha um apelo para aquelas pessoas que buscam a privacidade por fins de segurança. No fundo, a internet, seja na Deep Web, seja na web superficial que a gente acessa todos os dias, é um reflexo da atividade humana. Então, o que a gente vai encontrar lá é o que o ser humano faz. Às vezes são coisas positivas, às vezes são coisas negativas, mas formam parte do próprio ser humano. Existem boas ferramentas de anonimato na Dark Web. São ferramentas utilizadas por exemplo, dissidentes políticos. Em alguns contextos onde o país, um governo é totalitário, as pessoas tentam se proteger um pouco para evitar ser punidas por coisas que, por exemplo, é a liberdade de expressão. Para isso utilizamos esse tipo de ferramenta. O jornalista deveria utilizar obrigatoriamente esse tipo de ferramenta, que é para poder garantir nas fontes de informação que eles têm o anonimato, para poder garantir que aqueles dados que eles receberam, ninguém vai saber quem foi a pessoa que recebeu. Tem uma organização sem fins lucrativos chamada Repórteres Sem Fronteiras. Eles têm, inclusive, manuais para jornalistas de como proteger seus dados, suas informações, sua fonte. E esses manuais, eles identificam o Tor como uma ferramenta, né, alternativa para assegurar essa privacidade, né, que é tão inerente à profissão dos jornalistas. A rede Tor ela também foi utilizada nos países que têm passado por, digamos, agitações sociais ou censuras estatais, como no caso da China, o que houve no Irã, no Egito, a partir do regime de Mubarak, evidenciou um salto no número de usuários da rede Tor. Além disso, outros jornais do mundo têm utilizado a rede Tor, né? O caso do The New Yorker, The Intercept, também faz esse trabalho. Hoje a gente vive uma era onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né, com a coleta de informação, com o nível de privacidade que elas podem ter. A gente tem uma exposição pessoal muito forte na internet, através das redes sociais, né? A gente tem uma sociedade hoje dirigida por isso, e eu acho que é importante as pessoas entenderem que é possível ter privacidade, ter um nível de proteção, né, forte dentro da internet. Um ponto que me chamou a atenção são os estudos de um intelectual norte-americano da área de relações internacionais chamado Joseph Nye. Ele escreveu um livro em 2011 chamado Futuro do Poder, né, The Future of Power, em que ele discute que a internet, o ambiente cibernético, ele também é um domínio de poder. Então, as relações de poder, elas já estão presentes no domínio cibernético e o Estado e outros atores não estatais vão começar a digladiar-se ou tentar se legitimar dentro desse espaço, que é um espaço legítimo de poder. Isso acaba dialogando com a procura pela Deep Web, pela Dark Web e toda essa miríade de assuntos que está surgindo com bastante frequência, e principalmente nos últimos anos, né, com eleições, com atores políticos, ativismo, etc. No caso de Tor, por exemplo, foi criado pela defesa dos Estados Unidos como um jeito seguro para compartilhar informação,
porque como sociedade precisamos de jeitos seguros para compartilhar informação. Desde o meu ponto de vista, se as pessoas soubessem exatamente até qual ponto as empresas sabem sobre nós, até qual ponto as empresas ganham muitíssimo dinheiro com tudo que a gente faz, seja de um jeito ativo, por exemplo, quando compartilhamos nas mídias sociais, ou seja de um jeito passivo, por exemplo, pelo simples fato de ter o telefone no nosso bolso. Se as pessoas soubessem um pouco mais o que acontece com tudo isso, para onde que vai essa informação, qual é a utilidade que tem tantíssima informação que empresas privadas têm de nós, talvez se preocupariam um pouco mais por Tor ou por acessar esse tipo de redes.